Vamos falar sobre as relações entre corpo e aprendizagem no TEA? Olá, eu sou a Rose e vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre desenvolvimento infantil com base na arte-educação, na neurociência e na psicomotricidade. O processo de aprendizagem da criança autista é diferenciado porque ela capta as informações do ambiente de uma outra forma. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso. E esse vídeo traz essas informações para que as pessoas consigam elaborar formas mais eficientes de propor atividades de aprendizagem para as crianças autistas. Então eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso processo de aprendizagem a partir das questões corporais, né? Porque o corpo está envolvido no processo de aprendizagem. Muita gente acha que não, que é uma questão mental, apenas cognitiva, mas não é. O corpo é envolvido em todo o processo de aprendizagem e eu vou explicar isso para vocês. Depois vou explicar um pouquinho como isso ocorre no caso da criança com TEA, que tem alterações sensoriais e precisa de estratégias diferenciadas para ter um bom processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem de todos nós, seres humanos, acontece a partir do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós cheiramos, do nosso paladar, do nosso tato. E o tato não está só na mão, a nossa pele recobre todo o nosso corpo e todas as informações sensoriais são processadas para que a gente consiga ter um determinado conhecimento, obter um determinado conhecimento. Os nossos 5 sentidos são portas de entrada para o conhecimento. Um exemplo disso é quando a gente vai construir um conhecimento sobre frutas, por exemplo. Pegamos uma maçã, então a gente tem a forma da maçã, a textura da maçã, a cor da maçã, o gosto da maçã. Tudo isso são informações que vão compor o nosso conhecimento sobre maçã. Então, quando a gente está lá no nosso período de desenvolvimento infantil, através da introdução alimentar, é a partir da exploração dessa maçã como um todo que a gente vai construindo conhecimento sobre a fruta e a gente vai adquirindo a noção classificatória no nosso processo cognitivo de que aquela fruta é a maçã. Pessoas típicas, esse processo funciona de forma muito integrada. A criança vai tendo ali o contato com a fruta, né? No caso, nosso exemplo é a maçã. Ela vai tendo contato com a maçã e a partir ela vai processando todas essas informações muito rapidamente. E isso vai formando o conhecimento dela sobre maçã. E para que esse conhecimento se solidifique e a gente definitivamente conheça a maçã, nós precisamos, primeiro, entrar em contato com essa maçã algumas vezes, uma par de vezes na verdade, e ao mesmo tempo precisamos que as informações que os nossos sentidos recebem sejam integradas. E aí, então, a gente constrói esse conhecimento. Nas crianças com TEA, esse processo ocorre de forma diferenciada. Por quê? Porque na maioria dos casos, há um transtorno do processamento sensorial. O que é isso? É quando as pessoas recebem as informações do ambiente e não conseguem integrar, porque ela tem uma hipersensibilidade em um sentido e uma hipossensibilidade ou hiper e hipo, né? A pessoa pode ter uma hipersensibilidade visual e uma hipossensibilidade tátil, e isso vai alterar a forma como ela vai entrar em contato com os objetos, com as coisas, vai alterar o processo de percepção dela para a construção das categorias mentais, para aprender sobre aquele objeto, e vai dificultar o processo de registro também. Para exemplificar, eu vou trazer a imagem aqui, por exemplo, de um cachorro latindo enquanto eu estou falando. Você seleciona automaticamente no seu cérebro: eu quero ouvir o que a Rosa está falando, porque eu me interesso por esse conteúdo. Porém, se você tivesse uma hipersensibilidade auditiva, você não ia conseguir fazer isso, porque você ia ficar com aquele ruído se sobressaindo aquilo que você gostaria de prestar atenção. Um outro exemplo é quando uma criança tem hipersensibilidade tátil e está vestindo alguma roupa que lhe incomoda.
ela quer prestar atenção no que o professor está falando, mas aquela roupa está atraindo a atenção dela pelo incômodo. E ela não consegue prestar atenção no que está se passando em torno dela porque o incômodo é muito grande. Há relatos no livro do Naoki Higashida que é como se fossem pregos, né? No caso dele, que tem uma hipersensibilidade e não tolera a textura do jeans. Então pensa uma pessoa com calça jeans que não tolera essa textura tentando aprender. Qual é a moral desse vídeo? É que se a gente não conhece a forma como a criança autista que está diante de nós reage aos estímulos sensoriais, nós não conseguimos estabelecer um processo eficiente de ensino-aprendizagem com ela. O profissional que atua nos casos de transtorno do processamento sensorial é o terapeuta ocupacional com formação em integração sensorial. No entanto, eu acredito que todas as pessoas que interagem com as crianças com TEA, seja pais, educadores, família, né, em geral, tios, tias e afins, babás, precisam saber sobre o transtorno do processamento sensorial e saber quais são as dificuldades e as preferências dessa criança em relação às questões sensoriais. Porque isso vai facilitar muito a convivência, isso vai ajudar a elaborar estratégias de interação, estratégias de ensino-aprendizagem e vai tornar a vida das pessoas muito mais tranquila e a criança com TEA vai ser muito melhor compreendida nesse ambiente. E a dica do vídeo de hoje é que para brincar com uma criança com TEA, a gente também precisa ter noção de quais são as hipersensibilidades dessa criança e as hipossensibilidades. Por quê? Porque aí a gente tem um parâmetro para quais brincadeiras a gente pode propor para essa criança. Por exemplo, se a gente propõe uma brincadeira de cócegas para uma criança que tem hipersensibilidade tátil, aquelas que não gostam de abraçar, a gente vai acabar por repelir essa criança em vez de aprofundar o vínculo com ela. Cócegas fazem parte daquelas brincadeiras de rotinas sociais sensoriais. Só que para algumas crianças essa rotina não vai funcionar. Ou então, obrigar uma criança com hipersensibilidade auditiva a participar de uma roda de música na escola pode acabar sendo muito aversivo para ela. É importante a gente ter uma percepção de como a gente vai fazer essa atividade, permitindo que essa criança participe, sem que ela se sinta agredida. Porque para muitas crianças, com hipersensibilidade principalmente, um determinado estímulo dói. As crianças tampam o ouvido porque dói, é doloroso. E aí acaba sendo aversivo e não gerando a conexão que a gente precisa para interagir com essa criança de forma saudável e alegre. Então, como muita gente costuma dizer, toda criança autista é única. E para que a gente consiga interagir com essa criança da forma mais agradável possível e mais eficiente para despertar nela o prazer em se comunicar, a gente precisa conhecer essa criança que está na nossa frente. Assim, a gente consegue ir ajudando essa criança a se comunicar melhor com o mundo. É a partir da nossa compreensão que a gente vai conseguir trazer essa criança para mais perto da gente. Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre o corpo como meio de aquisição de conhecimento, falei um pouco sobre como funcionam os sentidos, a aprendizagem através dos sentidos para as pessoas típicas, falei também como funciona o processo das crianças autistas que estão dentro do quadro de transtorno do processamento sensorial e dei uma dicasinha para vocês conseguirem escolher melhor as brincadeiras que vão engajar a criança de vocês na comunicação. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se esse assunto trouxe alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com certeza. E se fez sentido para sua cabeça e para o seu coração, deixa um like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações que a gente vai ter muito mais vídeos falando sobre esse assunto por aqui. Um beijo e até a próxima!